Olá a todos, espero que esse vídeo alcance vocês e os seus em paz e saúde. Estamos já na sexta aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Nesta aula vamos falar sobre transistores, sobre sua teoria, funcionamento e vamos fazer práticas no simulador de circuitos. Isto mesmo. Para já, queria pedir a você que deixasse o seu like, se não é inscrito, se inscreva e também sinalize o sino de notificações para que você possa receber notificação dos nossos vídeos assim que eles saem. Ok? Sem mais demoras, vamos ao nosso curso, a nossa aula Eletrônica Fácil e Prático. Pau na máquina, vamos lá. Bem, como vimos na aula passada, o diodo é um semicondutor composto por dois materiais dopados, de maneira que um deles tem falta de elétrons, por isso tem carga positiva, e o outro tem excesso de elétrons, por isso tem carga negativa. Já o transistor, também como o diodo, tem os materiais dopados, só que em vez de ter uma junção com dois materiais, é uma junção de três materiais, sempre dois opostos a um. Isso quer dizer o seguinte: nesse caso, ele é um PNP porque são dois materiais externamente positivos e um ao centro negativo. Ele é representado dessa maneira. Aqui você vê a representação que normalmente vocês vão achar na maioria dos manuais. Esta representação com esse círculo em volta, ela pode variar com o círculo e sem o círculo, mas essa parte central aqui, pouca coisa vai mudar. Quase sempre dessa maneira você vai reconhecer que isto é um transistor. Pode ser que você veja sem o círculo ou com o círculo. Eu fiz aqui uma pequena representação embaixo, para que vocês possam entender que na realidade são dois diodos unidos pela parte negativa de cada um. Aqui fica a base, fica essa parte cá. Deixa eu colocar aqui isso, a base, certo? Aqui o coletor e aqui o emissor. Bem, a base é o componente, é o terminal do transistor que vai receber um sinal para que indique se o coletor e emissor vão conduzir ou não conduzir corrente. Ou seja, quando a base não tem nenhuma excitação, conforme for negativa ou positiva, conforme o tipo de transistor, o coletor e emissor não vai conduzir. E se ela tiver excitação, ou seja, se ela tiver uma DDP aqui, uma tensão específica, eles vão conduzir. Quando o transistor está sem excitação e não está conduzindo, dizemos que ele está em corte. E quando nós excitamos a base e ele passa a conduzir de maneira plena, dizemos que o transistor está em saturação. Está saturado. Existe ainda um terceiro estágio, uma terceira fase do transistor, que é a da operação. Ou seja, é quando a tensão que está sendo colocada aqui na base está fazendo com que o coletor e o emissor conduzam, mas não a sua potência total. Ou seja, é como uma torneira. Quando eu coloco uma tensão aqui e que essa torneira está totalmente aberta, ele está saturado. Quando eu não coloco nenhuma tensão, essa torneira aqui está totalmente fechada, ele está em corte. Ou se eu virar um pouco o registro dessa torneira, ou seja, apresentar aqui uma tensão qualquer, né, que seja intermediária para ele conduzir, isso aqui vai estar operando. Vai estar em trabalho. Às vezes eu escuto falar em trabalho, situação de trabalho, de operação, ou seja. Mas o mais importante é entender que
quando ele está em corte e quando ele está saturado. Ou seja, em corte não está conduzindo nada, saturado está conduzindo plenamente. Podemos também perceber o outro tipo de transistor, que é o NPN, que em termos de funcionamento não muda nada, ele continua com a mesma teoria, a única questão é que ele é com a polaridade invertida. Ou seja, aqui nós temos uma base negativa, um coletor positivo e um emissor positivo. E no NPN, nós temos uma base positiva, um coletor negativo e um emissor negativo. Bem, qual é a diferença desse símbolo para esse aqui? Você já deve ter reparado que esse tem uma seta para fora e este tem uma seta para dentro. Então essa seta é até interessante. E vocês podem, eu vou fazer uma analogia para que vocês lembrem disso. A seta está para dentro porque a seta está penetrando, né? Ou seja, ela está entrando, penetra. Penetra é PNP. A seta está para fora porque ela não está penetrando, não penetra. Não penetra é NPN. Então, para dentro a seta penetrando, PNP. Para fora a seta não penetra, NPN. Só para que vocês, quando vejam a figura, já identifiquem logo a polaridade do transistor. Esses dois desenhos que eu fiz aqui é para exemplificar, eles não são usados nos esquemas, mas só para exemplificar como é que seria eletricamente representado o transistor. Vamos agora aqui a um circuito que eu propus para a gente poder entender para que serve o transistor. Isso aqui é uma das funções. Não são todas as funções, mas é uma das principais funções do transistor. É de funcionar como um drive, como se fosse um relé, uma chave que liga e desliga coisas. Aqui nós temos uma fonte com uma tensão, uma lâmpada. Temos um transistor ligado à massa, ou seja, está polarizada a massa aqui. E aqui nós temos uma entrada de um sinal, de um comando, passando por um resistor. Bem, então temos aqui uma fonte de 12 volts para alimentar uma lâmpada de 12 volts por 1 ampere e um comando de 5 volts 20 miliamperes para excitar esse meu transistor que está aterrado aqui para poder comandar essa lâmpada. Vamos pensar aqui um pouco. O que eu tenho que calcular aqui? Eu tenho que calcular primeiro o valor desse resistor, porque essa base não pode receber 5 volts direto nela, pura e simplesmente. Tá? Isso ia provocar a queima do nosso transistor. E segundo, que tipo de transistor eu vou usar cá? Essa é uma incógnita que nós vamos ter que resolver aqui. E vamos fazer isso juntos. Bom, uma característica do transistor, vamos ver aqui. Aqui nós temos a base, o coletor e o emissor. Nós já vimos que aqui, pela seta, ele é um transistor que está com a seta para fora, como eu falei antes. Seta para fora não penetra, ele é NPN. Isso quer dizer que o coletor é negativo, a base é positiva e o meu emissor é negativo. Entendeu? Ele é um diodo. Aliás, vamos pensar nele como 2 diodos, como vimos naquele exemplo que eu dei no segundo slide, se eu não me engano, no terceiro slide. Como 2 diodos. E nós já vimos na aula anterior que um diodo tem aqui na ruptura dele, toda vez que ele tem uma conexão, ou seja, naquela junção, ele perde geralmente de 0,6 a 0,7 volts. Ou seja, perde um pouquinho menos do que 1 volt. Então ele aqui, entre base e coletor, ele tem uma queda de tensão, e também entre base e emissor. A tensão que eu vou ter entre volt, entre base e emissor, e o meu volt entre coletor e emissor. Eu vou ter sempre uma perda de 0,7. Eu tenho que calcular isso antes de calcular qualquer coisa. Então eu coloco aqui que
verificar a tensão de base para emissor, é a tensão da fonte menos 0,7. E também a minha tensão de coletor para emissor é a tensão da fonte menos 0,7. Ora, a minha fonte de base para emissor são 5 volts. E a minha fonte de coletor para emissor são 12 volts, não é isso? Então, o que nós vamos ter aqui? A minha tensão de base para emissor é de 4,3 volts, que são 5 volts menos 0,7 volts, vai me dar 4,3 volts. Isso tem que ficar gravado cá. E minha emissão de coletor para emissor, a minha tensão de coletor para emissor, tenho 12 volts, menos 0,7, eu vou ter 11,3 volts. Então, daqui para cá, eu tenho 11,3 volts, e daqui para cá, eu tenho 4,3 volts. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter e registrar aqui para gravar. Está aqui registrado. Né? Deixa eu... Aqui, ó. Isso aqui já está registrado. Isso aqui já descobrimos. Agora, deixa eu só apagar isso aqui. Isso. Vou botar só isso aqui que estava aqui, ó. Isso. Pronto. Então já descobrimos essa parte aqui, que a minha tensão de base para emissor é de 4,3 volts e minha tensão de coletor para emissor é de 11,3 volts. Bom, vamos escolher um transistor de HFE 100, né? HFE 100. E o que é isto? HFE 100. O HFE é um fator de amplificação. Como é que funciona isso? Quer dizer mais ou menos o seguinte: para cada 10 mA que eu coloque aqui, vamos usar aqui valores redondos, né? Para cada 10 mA que eu coloque aqui, esse transistor vai me amplificar 100 vezes. Então aqui vai sair 1000 mA. Eu tenho 10 mA aqui correndo por essa base aqui. Ele, se eu colocar 10 mA aqui vão ter 1000 mA. Ou seja, 1 ampere. Se eu colocar 10 mA aqui, se ele for de HFE 100, eu vou ter aqui 1 ampere. Ou seja, está me dizendo que um HFE 100, eu preciso apenas de 10 mA para ter aqui 1 ampere. Lembra que da minha lâmpada é 12 volts, 1 ampere? E lembra aqui que meu comando é 20 mA? Ora, se eu colocar 10 mA, o meu comando suporta. Porque eu tenho aqui 10 mA passando e ele está me fornecendo 20, então ele suporta. A corrente está ok. Por isso que eu escolhi um de 100 mA, 100 de HFE 100. Porque com apenas 10 mA eu vou conseguir excitar esse transistor a ponto dele me jogar 1 ampere nessa lâmpada aqui. Entenderam? Então, escolhemos aqui um transistor. Ainda não escolhemos o transistor, mas uma das características do transistor que a gente escolheu é que ele tem que ter um HFE de 100. Pronto. Agora, temos que descobrir agora o valor desse resistor. Esse resistor vai receber 5 volts, né? Por uma queda de tensão de 4,3. Qual o valor desse resistor? E eu tenho que calcular isso. Bom, aqui vamos ver a lei de Ohm. Tensão, resistência e corrente. Eu sei qual é a tensão? 5 virou 4,3 por causa da queda aqui do transistor. Eu sei. Então a tensão que eu tenho, né, é 4,3, né? E se eu sei a tensão, eu também tenho que saber qual é o valor da corrente.
Ora, 4,3, eu já vi aqui que a corrente de 10 miliamperes pode me fornecer 1 ampere aqui, não vi? Se ele tem um fator de 100, 10 miliamperes aqui vão me dar 1 ampere, então eu tenho já a minha corrente. Ora, lei de Ohm, se eu tenho aqui a tensão de 4,3 e se eu também tenho a corrente de 0,01 ampere, que é 10 miliamperes, né? Como é que eu vou fazer aqui com a lei de Ohm, né? Para descobrir o valor do resistor? Tensão, que eu já tenho, sobre corrente, vai me dar o valor da resistência. Ou seja, 4,3 dividido por 0,01 ampere vai me dar o valor de 430 ohms. Perceberam? Vamos fazendo o problema por partes. Primeiro, elaborei o circuito através da fonte, da lâmpada que eu precisava colocar lá, né? Coloquei um transistor aqui, como a fonte tem carga positiva aqui, e eu preciso chavear o negativo, eu botei aqui, né, um transistor NPN, porque eu também tenho uma excitação positiva na base, né? Então coloquei nessa posição, recebendo positivo da base. Então fiz isso tudo cá. Sei que lá o meu comando é de 5 volts, 20 miliamperes. Então eu preciso que essa corrente seja menor que isso, para que o meu comando não queime, né? Então ele tem que trabalhar aqui com alguma folga. Estipulei que eu deveria trabalhar com uma corrente de 10 miliamperes, para que ele trabalhe com folga, tranquilo, sem aquecimento, sem nada, né? 10 miliamperes. 10 miliamperes, como eu preciso de 1 ampere, estipulei aqui, se eu tiver um transistor com um HFE de 100, já me supera isso. Eu boto 10 miliamperes aqui e eu vou ter 1 ampere com HFE de 100. Já resolvi a terceira parte do problema. Verificamos que a queda de tensão entre base e emissor transforma esses 5 volts em 4,3 volts. Resolvemos outra parte do problema. Não foi isto? Foi. E que, pela lei de Ohm, a tensão dividido pela corrente que eu preciso vai me dar o valor da resistência para mantê-la. 430 ohms. Está aqui 430 ohms. Ora, temos o nosso circuito aqui praticamente solucionado. O que eu preciso para cá é exatamente isto. Qual transistor usar agora? É a única interrogação que falta aqui. Bom, o que eu posso dizer desse transistor? O que eu posso dizer é que ele é um NPN, não é isso? Ele tem que ter um HFE de 100 e um mínimo de 1 ampere de corrente e 12 volts de operação. Isso aqui é mínimo, tá, gente? Em componentes eletrônicos, isso aqui a gente está colocando aqui, mas isso aqui a gente nunca faria isso. Para colocar um transistor aqui, eu tenho que colocar um transistor superior. Assim como aqui o meu comando tem 20 miliamperes, eu só estou usando 10 miliamperes, eu também não vou colocar um transistor aqui que só suporte 1 ampere, se ele vai trabalhar exatamente com 1 ampere. Isso ia fazer ele trabalhar com fadiga, né? Você, quando tem um carro com motor de 100 cavalos, aquele carro não anda com a potência de 100 cavalos o tempo todo, porque senão o carro não vai dar 2 voltas no quarteirão. Na segunda volta já estourou o motor. Percebem? Então eu tenho um carro de 100 cavalos para usar ocasionalmente 50, 60, 70, 80 cavalos. Mas os 100 cavalos eu posso usar durante um período de tempo muito curto. Se eu usar durante um período de tempo um pouco maior, o meu motor vai embora. É assim que funciona. A mesma coisa cá. Ora, se eu preciso aqui de 1 ampere, é o mínimo de 1 ampere e um transistor de 12 volts, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um transistor que me forneça pelo menos 2 ou 3 amperes
e uma tensão de pelo menos 15, 18 volts, para que ele seja um componente confiável. Ou seja, eu sei que eu vou botar ele naquele circuito e ele vai durar, vai fazer aquela função durante muito tempo. Se eu colocar num circuito aqui com essa especificação mínima, eu lhe garanto que não vai ser um circuito muito duradouro. Ele vai realmente logo perecer. Entenderam essa parte? Podem parar o vídeo, podem verificar de novo, tá? Mas nós vamos agora para o simulador. E vamos ver isso na simulação, como é que fica, ok? Vamos ao simulador então. Bom, então voltamos cá. Estamos aqui de volta. E aqui está aquele mesmo circuito que nós vimos nos slides, né? Só que agora está no simulador. Bom, falando do simulador, quem quiser, aliás, eu indico a vocês, tá? O simulador é bom porque você pode fazer tudo que a gente faz na aula e fazer outros circuitos. Você pode botar aqui e simular. Eu vou trabalhar com eles aqui e simula sem você precisar dos componentes, tá? O simulador é uma mão na roda, né? Quando eu aprendi eletrônica lá na década de 80, a gente não tinha nada disso. E hoje em dia a gente tem que usar todas essas coisas a nosso favor, né? Essas ferramentas a nosso favor. Bem, esse aqui, você tem aqui um card, ó, vou colocar aqui no canto da tela um vídeo meu que ensina a localizar esse simulador. Ele pode ser usado online, ou seja, você não precisa nem baixar para o seu computador, você usa online. Ou se você quiser, pode baixar para o seu computador e usar offline. Ele tem as duas opções, tá? É o Fausted. Ele é muito bom, porque ele é simples, tem praticamente tudo que você precisa e dá para fazer muita coisa com ele, tá? Então, estou usando ele aqui porque é um simulador legal para a gente usar. Acabou isso aqui. Quiserem, vão lá no outro vídeo, olhem lá, vai ter todas as orientações lá. Vamos voltar para o nosso circuito aqui então. Bem, nós temos aqui a nossa fonte de 12 volts, né? Aqui, ó, toda vez que eu colocar o meu mouse em cima de um componente, aqui embaixo vai aparecer informações, tá vendo, ó? Eu coloco lá o mouse e aparece lá, ó, lâmpada, tá vendo aqui, ó, transistor, NPN, resistor, fonte, entendeu? Terra. Então, aparece aqui as informações básicas do que está acontecendo ali com isso. Isso aqui é um simulador, então a gente tem todas as informações relevantes à nossa disposição. Então nós temos lá a nossa fonte de 12 volts que vem por esse caminho, pega a lâmpada, encontra o transistor aqui para chegar à massa. Se ela tivesse ligado direto à massa, ela ia acender direto, mas ela tem um transistor que depende aqui de um sinal na base do transistor, que vem do nosso 5 volts, que é aquele chip lá, aquele PIC, ATmega, comando qualquer, que está me mandando essa lâmpada acender, né? Então vamos lá. A gente tinha calculado um transistor de HFE 100, né? E olha lá o que está. Transistor, NPN, o que está escrito ali, NPN, beta 100, que é HFE e beta é a mesma coisa, né? E olha só como ele está trabalhando, com saturação de 982,486 miliamperes. A gente precisava de 1000 miliamperes, de 1 ampere. Está muito próximo do que a gente calculou, né? A corrente de base de 9,989, ou seja, menos de 10 miliamperes. Está tranquilo para o nosso PIC, nosso ATmega funcionar ali, funcionar direitinho, né? Volt de base emissor de 773,76 milivolts, ou seja, um pouco mais de 700 milivolts, de base para coletor de 400 milivolts e de coletor emissor de 300 milivolts. E uma potência de pouco mais de 326 miliwatts. Vamos fazer isso aqui funcionar? Vamos continuar aqui, ó. Liguei o circuito está ligado. Vocês veem que a corrente aqui corre bem rápido. Nossa lâmpada começa a aquecer, né? Vai ficando agora vermelha, amarela, até ficar branca.
né? A corrente aqui está baixa, né? Olha aqui, o resistor. Estamos com uma corrente de 9,828 miliamperes, uma tensão de 4,2226 volts. A gente tinha calculado lá 4,3, né? Uma resistência de 430 ohms. Mas temos um problemazinho nesse circuito aqui. E qual é? É que nós não temos resistência de 430 ohms. Esse valor aqui não é um valor comercial. Então a gente vai ter que adaptar nosso circuito para um valor comercial. Vamos então fazer o seguinte: eu vou clicar aqui com o botão invertido, editar. A nossa resistência de 430 ohms, eu vou fazer o seguinte: vou colocar 470 ohms, ou seja, eu vou aumentar a minha resistência, entendeu? E vou verificar como é que o circuito se comporta, porque 470 ohms é um valor comercial. Vou aplicar, dou OK aqui e vamos aqui na corrente. Ora, a corrente baixou, obviamente, nós aumentamos a resistência, a corrente tem que baixar. Foi agora para 899 miliamperes, ou seja, 8,997 miliamperes. Estava em 9 ponto alguma coisa, agora foi para 8,99, quer dizer, baixou. Isso é bom. Agora vamos ver nossa lâmpada. Isso já não é bom, porque a nossa lâmpada ela baixou para 899 miliamperes, e eu quero que essa lâmpada tenha brilho bom. Ela tá até meio amarelada aqui, ó. Não sei se você repara, tá meio amarelada. Mas se você vai lá aqui, ó, olha aqui para baixo. Eu vou botar o mouse lá na lâmpada, ó, olhem aqui para baixo. Se você vai ver, a corrente está em 899, ou seja, tá me devendo aí uns 100 miliamperes para ele chegar a 1 ampere, né? Para essa lâmpada chegar a ter lá a potência que ela tem que ter, o brilho que ela tem que ter. Então 470 aí não tá legal. Eu vou diminuir então. Eram 430, né? 430. Então eu vou fazer o seguinte, vou editar ele aqui de novo. Em vez de 430, eu vou usar 390, que é outro valor comercial. Vou aplicar e vou testar aqui. Olha que legal. Vamos ver aqui. Vamos ver na lâmpada. Olha só. Olha lá o valor da lâmpada agora. Ela foi para 995, 93, 92 miliamperes. Ela está aquecendo, ainda está mudando um pouco a corrente, né? Conforme ela... Mas olha lá, muito mais próximo do meu 1 ampere. 990 miliamperes. Faltando apenas 10 miliamperes para chegar ao meu 1 ampere, que é a potência máxima da minha lâmpada. Não é isso? A resistência da lâmpada chegou a 11,94 ohms, né? Que legal, ele também me dá aí a resistência. E a potência dele de 11,7 watts. Ou seja, a minha lâmpada teria que ter 12 watts, está com 11,70, né? Praticamente arredondando aí, 11,7 watts. Ou seja, está quase na potência total. Olha, 390 para mim está ótimo. A corrente deve ter aumentado, mas vamos ver se ela aumentou de maneira a prejudicar o meu pique. Não. Olha lá a corrente, para quanto foi. A corrente em cima do resistor aqui, 10,836. A gente sabe que aquele pique, aquele ATmega que a gente destinou, tem 20 miliamperes. Ele está com 10,86, quer dizer, não chega a ter 11 miliamperes. Está dentro de uma tolerância muito agradável. Está funcionando ali com uma folga muito boa. 390 ohms vai ser então o valor da minha resistência. Viram como é interessante você calcular, simular o circuito? Fazer aqui, às vezes, ver o transistor? Olha, esse simulador é muito legal. Eu recomendo muito que vocês ou baixem, ou até mesmo acessem só pela internet, ele direto lá. Vão lá no vídeo, vou colocar o card aqui em cima de novo, entendeu? Vão lá no vídeo, vejam como é que vocês fazem para baixar e tudo. E vamos seguindo. Né? Vamos ter mais uma aula de transistor, que eu não disse tudo ainda. Transistor a gente tem que ver muita coisa. Nós vamos ver tipos de transistor, funções diferentes, alguns tipos de aplicações diferentes, para que a gente possa continuar com o nosso curso, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês
E espero que esse curso alcance você e sua família em paz e saúde. E vamos continuar firmes no caminho. Até lá!